Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje está relacionado com o Reino Unido, mais propriamente com a Inglaterra. Pois bem, visto que tenho recebido e-mail e até mensagens e chamadas e até mesmo pelos comentários que foram escritos nos últimos vídeos, eu não posso deixar passar em branco e não falar sobre estes assuntos, visto que já lá atrás eu fiz referência a vários problemas que estavam a acontecer no Reino Unido, em Inglaterra, mais propriamente. Mas, por favor, deixem-me só dar aqui uma mensagem muito rápida aqui para a Irmandade e os irmãos de ministério aqui de Portugal. Sei que muitos de vós, tanto Irmandade, Ministério, seja de Portugal como fora de Portugal, estáis ansiosos por ouvir a verdadeira história do que aconteceu ao irmão Zé Manel, o ancião aqui de Portugal, e que faleceu no dia 8 de abril de 2012. A verdade é que também o ancião, atualmente presidente da congregação cristã aqui em Portugal, também fez uma promessa de um dia contar a história deste seu grande amigo, o irmão Zé Manel. Pois bem, após 13 anos do falecimento do irmão Zé Manel, acredito, sinceramente, que chegou a hora de fazer jus à verdade do que aconteceu, o que é que fizeram, o que é que planejaram contra este irmão, o que é que ele mereceu ou não perante tudo aquilo que ocorreu contra ele. Pois bem, Sr. Ancião, presidente da congregação cristã aqui em Portugal, vou-lhe dar a oportunidade de fazer jus a essa promessa. Quer que lhe relembre que foi às 23 horas e 50 minutos do dia 8 de abril de 2012 em que disse o seguinte: e eu, vírgula, abre aspas, a história prometo que a contarei um destes dias, reticências, fecha aspas. Estamos a aguardar que tome a iniciativa e a coragem de o fazer em memória deste seu grande amigo e irmão na fé e colega de ministério, que não era um simples colega de ministério, eu sei que não, que representava muito para si na parte espiritual. Então, Sr. Ancião, presidente da congregação cristã aqui em Portugal, é hora, é o momento de fazer jus à promessa que fez. Ficamos a aguardar. E eu, após isso, irei colocar o vídeo que já está pronto. Mas eu não quero faltar ao respeito, nem quero sequer quebrar a promessa que fez. Tá bom? Ficamos a aguardar e acreditem que brevemente ele vai ser exposto. Simplesmente vou ficar a aguardar uns dias, não muitos, mas uns dias, que este amigo do irmão Zé Manel tenha a coragem de fazer jus à sua promessa. Então vamos passar ao comentário que foi escrito no vídeo do Ancião 007, Ancião de Colarinho, a ditadura na Europa, RGE 2025, em Matosinhos, Portugal, parte 2, é na parte 2. Então, diz o seguinte o comentário, que até está afixado, portanto podeis ir lá constatar se aquilo que vou ler é verdade ou não, em que diz o seguinte: a paz de Deus, irmã Laurinda, Deus abençoe pelo vídeo. O ancião de Manchester, em Inglaterra, é exatamente igual ao ancião da confusão, abre aspas, que é cunhado dele, fecha aspas, ou seja, ditador e controlador. Deus deu uma igreja novinha em Manchester, porém, já agora vive vazia. Vive vazia. Está a acontecer uma ditadura em Manchester. Muitos entregaram os cargos,
porteiros, irmãos do som, encarregado da música, cooperador de jovens e em breve, o cooperador oficial de Manchester também vai entregar. Pois em Manchester ninguém aguenta mais a pressão e as coletas estão cada vez piores, os cultos cada vez mais vazios e o culto da quarta-feira, que é em inglês, porque existe apenas um inglês batizado em Manchester. Poderia até ser cancelado, pois só congrega o ancião, o porteiro, a organista e pouquíssimos músicos. Infelizmente a obra em Manchester e também em Inglaterra está a ir para o fundo do poço. E não sei se isso irá melhorar. Infelizmente. Deus abençoe a irmã Laurinda. Amém. Não interessa aquilo que eu disse no último vídeo, mas são pessoas que são escolhidas com um cadastro. Um cadastro que não inclui a espiritualidade de homens e até de mulheres de Deus. Mas sim com perfis diabólicos. A verdade é essa. Uns perfis ou um currículo que é assustador. Quem que não se incomodam se a pessoa tem o seu currículo limpo ou não, o seu cadastro limpo ou não. Simplesmente vai atender aos preceitos que este ancião 007 e a sua cúpula, todos aqueles que estão à sua volta, se esses preencheram esses requisitos, é aprovado. Agora, quem for honesto, quem for sincero, quem realmente querer servir a Deus, não faz parte destes Zé Ruelas, porque não convém, não, nem pode, porque o azeite não se mistura com a água, a verdade não se mistura com a mentira, a verdade não se mistura com a corrupção. E neste momento, seja em Inglaterra, seja por este mundo fora, o que está a acontecer é corrupção escancarada na congregação cristã a nível mundial. E vós, senhores, que vos intitulais como homens de Deus, que vindes em missão para vir atender a RGE daqui de Portugal de 2025, que vos sentis imponentes, prepotentes, poderosos, que não atendeis ao clamor do povo, àquilo que o povo vos transmite, as verdades. A verdade é essa. E isto está a acontecer a olhos vistos. E aí no Brás, senhores que estáis no Brás, senhor ancião, Salvador Cury, o senhor é conivente também com isto? É participante? A verdade é que o senhor também é uma desilusão perante aquilo que já aconteceu e que já foi aqui referido em relação até mesmo ao ancião de São Mateus, em que o senhor permite que toda esta farsa, esta palhaçada, esta bagunça, porque é uma bagunça que está instalada na congregação cristã a nível mundial. Mas vamos aqui nos focar no que é na Inglaterra. A Inglaterra está ao rubro, está uma calamidade espiritual que vós estáis a ignorar. De que é que estáis à espera? Digam-me, de que é que estáis à espera? Já sei. Estás a aguardar de que realmente os bons, os puros de coração, os sinceros, os verdadeiros, eles se desesperem e saiam para colocar-lhes aqueles que vos convém e que façam ou consigam manobrar o povo. É isso, não é? É isso. É isso. E é por isso que ficais incomodados de cada vez que a portuguesa coloca um vídeo, porque sabeis que ela expõe toda a verdade nos telhados. Toda a verdade. E isso vos incomoda. Fere o vosso ego, fere a vossa sensibilidade como homens
não homens de Deus, mas homens corruptos e soberbos. Agora eu quero aqui perguntar a todos vós, sem exceção, será que este canal é o canal da mentira? Porque tudo aquilo que relata é mentira e que já tem vindo a relatar. E será que este comentário que está aqui também é mentiroso? Não fui eu que pedi para comentar, porque eu não peço para comentar. Agradeço todos aqueles que fazem um comentário. Agora digam-me, será que aquilo que eu exponho é mentira? E aquilo que o ancião 007 fala, este bandido de colarinho branco, aquilo que faz, aquilo que fala, é verdade? Digam-me. Digam de vossa justiça. Deem a vossa opinião. Fica ao vosso critério perante o que vai ser exposto, porque este não é o único comentário que eu vou falar. Vai haver mais coisas, e coisas mais graves ainda. Além dos comentários, tem um e-mail que tem coisas gravíssimas. Então será que este canal é o canal da mentira, quando tem o título de toda a verdade? Será que nós estamos aqui a fazer o quê? A brincar aos polícias e ladrões? Que eu não tenho mais tempo, não tenho tempo para a minha vida? Tenho. Quem me dera a mim ter muito mais tempo para expor toda a sujeira que está a acontecer na congregação cristã, seja a nível mundial até. Há muita sujeira, muita sujeira. E desmascarar estes homens que se interpretam como homens de Deus e que usam o dom da palavra que têm. O dom terreno não é o dom celestial, é o dom terreno de enganar o povo. Entendem? Agora digam de vossa justiça, o que é que sentis? Que aqui o que é dito é para quê? Para quê? Para ganhar consumições? Dispensar do meu tempo, que não é pago, que não é pedido Pix, não é pedido nada, apenas partilhem os vídeos para que a verdade chegue aos 4 cantos da terra, é só isso. E que não é preciso protagonismo, não. O protagonismo, porque o protagonismo deste canal é a verdade. Não é a Laurinda Queiroz, não é o staff que está por detrás, não. O protagonismo deste canal é toda a verdade. É toda a verdade a ser exposta aqui nos telhados para que o povo sirva a Deus em paz, tranquilidade, serenidade, espiritualidade que assim exige qualquer instituição religiosa. Paz, em paz, honestidade, seriedade, é isso. Ou será que quem fala a verdade é esse ancião da confusão em Inglaterra, que usufrui do produto da obra da piedade para seu governo? Não se esqueçam que ele foi atendido pela obra da piedade para pagar um conserto do seu carro, quando não tem que ser obra da piedade a pagar nada. Se alguém tinha que pagar, que fosse entre os irmãos. Agora utilizar o dinheiro que a Irmandade dá para a obra da piedade para suprir a necessidade do povo, ir para pagar um conserto de um carro, seja o que fosse. Um ancião não tem que estar a ser sustentado pela obra da piedade. Que isto fique bem ciente, que quando se levantava um ancião para ser ancião, ele tinha que estar com a sua vida limpa, com o seu trabalho, para não ter que subsistir de ninguém, mas sim do seu próprio trabalho. Mas hoje em dia parece que não. Parece não. Este ancião da confusão, ele gosta de ser sustentado pela obra da piedade. Coleta que o povo dá
para suprir a necessidade do pobre, do necessitado, e não para um ancião malandro que não gosta de trabalhar, mas que gosta de espiar. Gosta de espiar as irmãs nas stories. Calma que lá vamos. Lá vamos. Então, este ancião da confusão realmente preenche os requisitos que o ancião 007 gosta. Ele também, com certeza, em tempos, não sei se agora, não é? Não sei se agora, mas se calhar em tempos ele também foi malandreco. Foi. Em que quis assediar uma jovem em Itália. Isto já há muitos anos. Há muitos anos quis assediar. Como nos dias de hoje nós podemos ver certos e determinados anciães a tirar fotos ao lado de esposas de certos irmãos e em que estão encostados aos seus peitos. Onde é que alguma vez se viu isso? Algum ancião tirar uma foto ao lado da esposa de um irmão? Tem que ser ao contrário. Tem que ser o ancião ao lado do próprio irmão e a esposa ao lado do seu esposo, não ao lado do ancião, e com os peitos a tocar nos braços, conforme eu vi, e que está escarrapachado nas redes sociais. Que pouca vergonha! E isto nos Estados Unidos. Querem mais? Vão lá ver se eu falo mentira. Eu tenho os prints. Pouca vergonha! Já não há respeito por nada nem por ninguém. Nem por nada, nem por ninguém. E por aqui se vê conforme está a instituição Congregação Cristã a nível mundial. Isto eu não quero estar aqui a sair do tema de Inglaterra, mas eu tenho que falar. Quem está responsável pela instituição Congregação Cristã e que está a viajar à custa do povo, das coletas que o povo dá? Quem é? São estes anciãos mafiosos. Aquele ancião da concertina. Vocês vão lá ver às redes sociais, ao Instagram, aonde ele está encostado com o braço nos peitos da esposa do irmão. E a irmã, desculpe que diga, mas a irmã até parece que está a gostar. Eu não sei, mas parece até que está a gostar. Desculpem-me. Mas o ancião da concertina, ele também está todo sorridente, claro. Ai, uma coisinha nova, deixa-me cá ver. Desculpem-me, eu passo-me disto, eu passo-me quando homens se dizem homens de Deus, se fazem passar por homens de Deus e são seres mortais, seres que se deixam levar por prazeres carnais. Vão lá ver, não é invenção minha, analisem. E este ancião da confusão, vamos ver o que é um e-mail, o que é que diz sobre ele. Ele e mais alguém. Portanto, tudo isto está ao rubro. Tudo isto está em polvorosa. É um vulcão que está a esfervecer, que está ali em erupção. E quando arrebentar, como é que vai ser? Quem vai ser o responsável por este vulcão entrar em erupção e arrebentar e destruir tudo e mais alguma coisa? E nós sabemos que quando um vulcão entra em erupção, destrói tudo à sua volta. E neste momento o povo, a Irmandade, o Ministério de Inglaterra está em erupção. Já não aguenta mais, está a arrebentar pelas costuras. Porque, infelizmente, quem está à frente, que devia ser pessoas idóneas, sérias, honestas, responsáveis, pessoas respeitosas, principalmente respeitosas, que se dessem ao respeito, mas não. São pessoas que não gostam de trabalhar e vivem das coletas que o povo dá. Este ancião da confusão e este cunhado também está em Manchester, que foi colocado por conveniência e não por revelação. O tempo da revelação já foi, já passou a história. É pré-história, não interessa. E a brincar, lentamente se vai colocando as pessoas boas para o lado.
Mas é assim, cala-te, cala-te, cala-te. É assim que está. É assim que está. Hoje em dia é assim que está. O corrupto, o mafioso, o ladrão, o criminoso tem sucesso na congregação cristã a nível mundial. Mas o sério, o honesto, o sensível, o que ama servir a Deus, esse é perseguido. Nem convém, não, nem convém, não. Ele vem estragar o esquema. A verdade é essa. E se todos estão recordados, quando esse atendimento para o ancião da confusão foi feito de 3.000 libras para arranjar o catalisador, houve um diácono que foi contra. Mas essa verba foi aprovada quando esse diácono não estava na reunião. Lá está. É ou não é? Tenho ou não tenho razão? O canal Toda a Verdade tem ou não tem razão? De que quem é contra estes jogos de manipulação, de aproveitamento material, porque é posto de lado. Este diácono foi logo colocado ali um sinal. Tu não nos convens aqui. Tanto é que as coisas foram feitas na ausência dele, porque ele não aprovou. E vós bem sabeis de quem é que eu estou a falar. Vós bem sabeis. O dinheiro da obra da piedade é para dar ao necessitado, ao órfão, à viúva, àquele que está necessitado, que está com problema de saúde, que não arranja emprego. É para atender a essas necessidades, não é para atender ancião. Não. Ancião, se tivesse vergonha na cara, nem sequer aceitava ser ajudado pela obra da piedade. Ancião que é ancião, jamais iria permitir que fosse ajudado pela obra da piedade. Ancião que fosse ancião dos mais antigos, jamais. Podia andar descalço, podia passar fome, podia não ter como ir para atender a obra, ia a pé, mas jamais iria pedir à obra da piedade que ajudasse, fosse no que fosse. Jamais iria tocar no dinheiro que era destinado para a obra da piedade. Jamais iria aceitar dinheiro que o povo dava para a obra da piedade, que era para suprir as necessidades dos mais necessitados. Isto era antigamente, que havia homens de Deus. Agora o que há é aproveitadores de Deus e da obra de Deus e das coletas que a Irmandade dá. Isso sim. E cada vez mais está a acontecer. Cada vez mais está a acontecer. Agora, digam-me uma coisa. Quem é que foi atendido a nível até mundial com 3.000 libras pela obra da piedade? Digam-me, algum irmão, alguma irmã foi atendido sem ser do ministério? 3.000 libras são cerca de 23.000 reais. 23.000 reais. Digam-me, aí no Brasil alguma vez alguma família foi atendida com esse valor de 23.000 reais? Digam-me. Aqui em Portugal, digam-me uma coisa, alguma família alguma vez foi atendida com quase 3.500 euros? 3.500 euros pela obra da piedade? Alguma vez foram atendidos? Digam-me. Isto é um absurdo ou não? É uma loucura ou não? Querem nos fazer de burros ou não? Querem nos fazer de mentirosos ou não? É mentira de que esta ação da confusão foi ajudado só desta vez, fora as outras. Fora as outras. As outras vezes que foi ajudado. Alguma vez alguém, alguma família carenciada foi ajudada em 3.500 euros? Em praticamente 23.000 reais? Digam-me.
Quem é este ancião da confusão? Que vassalagem é que ele presta ao seu mestre, ancião 007? Que eu, sinceramente, eu acho que ancião 007 até lhe cabe muito mal. Eu estou a insultar o 007. Que lhe cabe melhor é o ancião de colarinho branco. Porque é uma vergonha. Se estás aqui na Europa, tendes coragem de ir atender e ir resolver estes assuntos em Inglaterra? Ide! E os assuntos restantes da Europa que estão a acontecer? Pois não. É só para, não, nós vamos só para, fazer a apresentação, colocar a mão na cabeça, eu te unjo. Eu digo uma coisa e torno a dizer aos novos anciães. Olha, eu digo uma coisa ao ancião de Turquel, sabe uma coisa? Foi ungido por um ancião mafioso, um ancião de colarinho branco. Não foi ungido por um homem de Deus, não. Foi ungido por um homem mafioso, um homem que sem escrúpulos, sem sentimentos, um homem frio, um homem corrupto, que até mesmo na sua profissão, quando esteve no Estado, com certeza deve ter cometido algo e que deve ter aprendido lá a ser corrupto. Sabe uma coisa, senhora? Já aproveito agora também para lhe dizer assim, a este novo ancião de Turquel, em que fizeram uma festa, até vieram pedir no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, para comprarem, ajudarem na compra para fazer uma festa, um jantar. Então eu vou lhe dizer assim, senhor ancião de Turquel, ou o senhor é um homem de Deus, entrega já o seu ministério, ou então é tão corrupto como estes homens. Porque ser abençoado, ser colocado sobre si a mão de um homem corrupto como este ancião 007, então lhe digo uma coisa, o senhor é igual a ele. Eu sei que o senhor é jovem, tem uma família e que está aqui em Portugal e que está a ser ajudado por um diácono aqui de Portugal. Aí, da zona de Turquel. Desculpem estar a misturar os assuntos, mas isto é revoltante. Quanta pompa e circunstância para um homem que é corrupto espiritualmente e até mesmo materialmente é corrupto. Sem medo de dizer, estou aqui sem medo e dou a cara. Eu dou a cara aqui a cara, para dizer que este 007 é um homem corrupto e vós que vais ser ordenados por eles, por um homem corrupto, é isso que quereis, então sereis corrupto como eles. Então a obra de Deus cada vez mais vai pelo fosso abaixo, é um poço abaixo. Não vai haver bênção de Deus. A verdade é essa. A verdade é essa. Está o caos instalado em Inglaterra e nós estamos a ter as provas aqui, os comentários, as mensagens, a dor. Se vós pudesseis sentir a dor da alma deste povo. Então eu digo, e torno a dizer e repito as vezes que for preciso, todos aqueles que forem ungidos por este homem 007, sereis amaldiçoados. Sereis amaldiçoados, porque não estáis a ser abençoados por Deus, mas estáis a ser amaldiçoados ou a ser abençoados por um homem corrupto, por um homem maligno, que não se preocupa com a verdadeira obra de Deus. A verdade é essa. E por muitos comentários, por muitas mensagens que venham, por muitos e-mails que venham e que eu vou ler aqui, a verdade é esta. O vídeo vai ser longo, mas não interessa. Mas eu tenho que pôr cá para fora como vai na alma. Porque eu sinto a dor daqueles que querem servir a Deus. Não importa se eu já não estou lá dentro, mas eu sei aquilo que vós sentis. Eu sei. E por favor não me venham dizer, irmã Laurinda, o que interessa é o que está no coração daquele que foi destacado para exercer o seu ministério. Desculpem, estes homens foram destacados para exercer o ministério ou foram levados para o ministério não por vontade de Deus, mas por vontade do homem, por escolha do homem.
e vão ser impostas as mãos deste homem, mãos sujas, mãos sujas. Ancião 007, o Senhor tem as mãos sujas de sangue inocente. Então todos aqueles que vão ser ordenados vão sentir na mão deste homem o sangue a escorrer pela vossa cabeça de sangue inocente. E não tereis paz. Há uma coisa que eu vos digo, em nome do Senhor Jesus. E isto não é a maldição, não. Eu vou-vos dizer, vós não tereis paz no vosso ministério. Se fordes verdadeiros, sinceros, todos aqueles que forem ordenados mais cedo ou mais tarde vão entregar o seu ministério porque não vão ter paz na sua alma nem na sua vida. Acreditem. Porque vão ser impostas as mãos de homens sujos. E este é um homem sujo. Ancião 07 é um homem sujo. Tem as suas mãos sujas. Tem a sua alma suja. De muita coisa que foi feita, que foi dita, que foi ignorada. Eu estou aqui para dar a voz às almas sofridas, magoadas, que ainda não têm a capacidade de ter a coragem de enfrentar, mas têm já a coragem, e isso é de louvar, de me enviar mensagens, de escreverem os comentários. Estes comentários são de se louvar, e eu vos agradeço, porque vim-nos confirmar muita coisa que já foi dita. A verdade é essa. Eu vou ler aqui outro comentário, que foi há um mês, e que diz o seguinte: Inglaterra está cada vez pior. Poucos dias atrás congreguei em Manchester e estava a conversar com um irmão porteiro, que é meu amigo de infância, e me contou algumas coisas obscuras sobre Manchester. Ele disse-me que as coletas despencaram e que o ancião está a implorar para que a Irmandade dê coleta. Também notei a igreja vazia. Poucos músicos, pouca Irmandade. Fiquei triste, porque o cooperador de jovens entregou o ministério em Manchester. Quem é que não fica triste quando vê algo tão que nós conhecemos com uma essência de Deus, uma essência de Deus, não do homem, uma essência de Deus, e estamos a ver as coisas a declinar de uma forma abismal? Quem é que não fica triste? O porteiro disse-me que esse novo ancião, que foi ordenado em 2023, é o dono da igreja. Ele é o cunhado do ancião de Oxford e não deixa o cooperador oficial atender. Olha, não é o único. Aqui em Portugal também há esses ditadores. Aliás, até há aqui um também conhecido como o Salazar, porque era um ditador. E que ninguém move nem sequer um parafuso do sítio se ele não autorizar. Inclusive, mandou instalar câmaras na igreja para poder controlar tudo no conforto da sua casa. A sério? Desculpem-me. Ancião 007, o senhor tem conhecimento disto? Salvador Cury, o senhor tem conhecimento disto, com certeza, porque lhe foi mandado para si. Todas estas situações, vocês têm conhecimento. Então, ancião 007, agora que está aqui na Europa, vamos tratar deste assunto. Como é que é possível um ancião instalar as câmaras na igreja e vigiar na sua casa? Quanto mais, se colocassem umas câmaras para vigiar, seria uma empresa para prevenir qualquer tipo de assalto. Agora, um ancião colocar câmaras para vigiar ele próprio? Então quer dizer que não dorme. É caso para perguntar, será que este ancião colocou câmaras nas casas de banho das irmãs? Isto é, no WC, na casa de banho das irmãs? Eu teria cuidado. Se fosse às irmãs eu teria cuidado. Eu não iria à casa de banho. Porque um homem destes colocar câmaras na igreja, isto é arrepilante.
Onde está a privacidade? Por que razão controlar? Para poder controlar tudo no conforto da sua casa. O cooperador de jovens não aguentou as cobranças e entregou o ministério. Fico triste com essas coisas. Deus abençoe a irmã Laurinda, continue a fazer os vídeos e mostrar a verdade ao povo de Deus. Quer dizer, quem é que aguenta tal situação? Quem é que aguenta? Ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Alguém com a sua mente sã, com a sua sanidade mental bem, diz assim, isto é de um louco, de um psicopata, desculpa, colocar câmaras na congregação, ele próprio, e estar a vigiar? Com que intenção? Mas vamos com calma. Eu vou ler este e-mail que me enviaram e que se preparem, está bem? Diz o seguinte, a paz de Deus, irmã Laurinda. Antes de passar ao e-mail que eu tenho aqui, e que ele vai... Misericórdia, ancião da confusão, ancião 007, ancião de colorinho branco, vocês se preparem. Eu vou dar aqui uma folga, mas eu tenho que ler também este comentário que foi feito num dos vídeos, em que diz o seguinte: parabéns pela força e coragem em fazer os vídeos. Obrigada, Deus abençoe. Quanto à Bianca, ir para a examinadora não admira. Ela junto o Gelson, que é o encarregado da orquestra, sempre se uniram para destruir as anteriores examinadoras. Se levantarem o marido para cooperador, provavelmente quem vai atender os cultos é ela, mulher virtuosa. Enfim, nada que espante, infelizmente, bem-haja, Laurinda. E este encarregado é unha e carne com esta Bianca, e que têm feito das suas. Mesmo até, veja só, uma comunidade tão pequena e as calamidades, o caos têm causado. Mas vamos passar para o e-mail. Este, vai ser aterrador. Mas vamos então aqui, sem perda de tempo. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.